Feito isso, nesse momento, terminaremos o partition criando planos que passarão fazendo um corte aqui e um corte aqui. Vamos utilizar na nossa criação de planos. Vou selecionar este ponto e selecionar como vetor o x. O tamanho do plano pode ser arbitrário, vou colocar de 45, apply. O mesmo eu faço aqui. Vou afastar um pouco essa tela. O mesmo eu faço aqui. X, apply. E agora criarei um plano horizontal aqui. Em OY, dou um apply inclusive. Seleciono o nosso corpo principal que será particionado, vou em partition. Seleciono as ferramentas, que serão os nossos objetos cortantes, e seleciono nossos 3 planos criados agora. Apply Enclose. Feito isso, terminamos a partição da nossa peça e estamos prontos para utilizar o módulo Mesh. Para o módulo Mesh, deixaremos o mais estruturado possível essa nossa peça, e por isso fizemos os partitions. Darei um exemplo. Nessa nossa aresta aqui, eu colocarei daqui a pouco que haverá uma discretização de 15 elementos aqui. Então, nessa outra aresta, também precisa ter 15 elementos. Tendo 15 em ambos os lados, eu garanto que haverá hexaedros. Caso tenha números diferentes de elementos, então haverá tetraedros. Porque os 15 elementos não fecharão com uma quantidade de elementos diferentes aqui. Quando eu utilizar no Mesh a ferramenta, o Maped 3D, que é um algoritmo geral, eu entro com um número de discretização para todas as arestas ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo de 15. Então, todas as arestas terão uma discretização de 15. Isto vale para essa grande, mas nessa aresta aqui, ela está dividida em 3. Então, essas 3 arestas terão 15 elementos. Então, somando essas 3 arestas aqui, que é igual ao comprimento dessa, haverá 45 elementos aqui e 15 elementos aqui. Então, obviamente, não formará hexaedros, formará tetraedros. E para isso, iremos criar grupos para que forçamos a criação de hexaedros, fazendo, por exemplo, com que aqui nessa aresta seja 15, nessa aqui seja 6, nessa aqui seja 3, nessa aqui seja 6. Somando, nesse exemplo, dará 15 aqui e com 15 inicial aqui. Portanto, formará hexaedros. Esse vai ser o nosso próximo propósito para a criação de grupos. Antes de criá-los, irei fazer mais uma partição. Criar um plano exatamente nesse ponto, que seja paralelo a ZX. Para isso, irei criar um plano, selecionarei o ponto, e o vetor será o Y. Colocarei um comprimento, um tamanho de plano de 50. Apply Enclose. Darei um partition, selecionando o nosso corpo principal, e o nosso objeto será esse plano. Dou um Apply Enclose. Inicialmente eu vou alterar o nome da geometria para peça treino 2. Irei começar a criação de grupo. O primeiro grupo será um grupo de sólidos e vou chamar ele de Hexa6. Hexa6 porque vai me ajudar no momento da criação de malhas e submalhas. O Hexa quer dizer que eu vou utilizar do Maped Hexaedralization e com Wire Discretization de 6. Então vai me facilitar na hora de eu configurar a malha. Eu vou selecionar todos os sólidos que eu quero que sejam hexaédricos. Adicionar e Apply. O restante deles, que são os chanfros e os filetes, serão tetras. Nesse momento, selecionarei um grupo de linhas e vou ativar o filtro. Ativarei o filtro menor que
colocarei 20 ponto, o último algoritmo vai ser 1, maior que 19.9999. Dou um apply. Quando eu der um apply, eu só darei uma possibilidade para o filtro, que é as arestas igual a 20. Esse filtro é muito útil. Ele seleciona todas as arestas que são longitudinais, ou seja, as arestas em relação a z. Então, eu adiciono e coloco aqui 20. Coloco esse nome, porque na hora que eu for lá no Mesh, no módulo Mesh, eu crio um Wire Discretization com 20 elementos. Então fica fácil de se encontrar no módulo Mesh. Dou um Apply. Agora será elementos de 10. E esses daqui. Será apenas 10. Adiciono e dou um. Vou só tirar o filtro e dou um Apply. Criarei 10, mas com outro nome do lado, Propagation. Que é, eu vou selecionar essas, na verdade 10 não, na verdade 6. Vou adicionar estas duas arestas aqui, essas 4 na verdade. Vou adicionar e dar um apply. Eu deveria também adicionar as opostas, só que como aqui faz parte de um paralelepípedo que não tem contato nenhum com sólidos tetra, eu vou conseguir adicionar a hipótese de passar os elementos 1D para as arestas opostas. Então, dou um apply. Da mesma maneira, eu posso criar um parecido, mas com 10 elementos, que serão com esses dois aqui. Apenas para teste, na verdade não precisaria utilizar essa hipótese se não quisesse. Adicionar, apply. Agora criaremos discretizações nas arestas de 5 elementos. Dou um apply, adiciono e dou um apply. Próximo será de 16 elementos. Próxima será de 2 elementos. Adiciono e dou um apply. O próximo faremos com 6 elementos também, mas esses serão diferentes. Serão desses lados aqui. Não, desses lados aqui. Só que eu também vou adicionar uma hipótese adicional de discretização 1D para paredes opostas, para arestas opostas. Então eu vou colocar aqui propagation também para ficar fácil de identificar no módulo mesh. Adicionar. Criarei um grupo de 9 elementos. Dou um apply. Agora um outro grupo de 6 elementos, mas não haverá propagation, que são esses elementos aqui. Dou um apply, adiciono e dou um apply. Por fim, colocaremos o último grupo de 3 elementos. Adiciono, apply e close. Dou um show on. Enfim, estamos prontos para o módulo mesh.